abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo 13. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 8. Todos acharam? Está escrito assim: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, ele acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? E disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Até aqui. Vamos orar. Pai santo e poderoso, estamos, ó Senhor, na tua presença. Este culto, Senhor, tão maravilhoso, ó Pai. Meu Deus, em que o Senhor tem se movido de maneira poderosa, Pai, sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, se movendo. Continua agindo, ó Espírito Santo. Continua manifestando o teu poder e a tua glória sobre cada vida e sobre cada coração. Senhor, que esta palavra, Senhor, não fique somente nos nossos ouvidos, ó Pai, nem somente na nossa mente, mas que ela possa, Senhor, chegar até o nosso coração e possa, Senhor, ali ser trabalhada pelo Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. Meu Deus, queremos estar firmados sobre esta palavra e receber toda sorte de bênçãos espirituais que provém da Tua palavra. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, Pai, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. Estava ali orando, meditando e pedindo uma palavra, e o Senhor me levou a esse texto. E o Senhor, creio que até já preguei esse texto aqui na igreja, mas nesta vez o Espírito Santo falou de uma maneira diferente. O Senhor falou sobre vencer inimigos internos. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em vencer inimigos externos. Mas existem inimigos dentro de nós que precisam ser vencidos. Antes que a gente vença exteriormente, muitas vezes é necessário vencer interiormente primeiro. Muitas vezes a batalha mais importante a ser vencida e a ser travada não está fora, mas está dentro de nós. Dentro do nosso ser. E aqui nos versículos 8 e 9 nos diz assim: E ele esperou 7 dias ao tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, o profeta Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Vamos voltar para o capítulo 10, versículo de número 8, onde ele recebe a ordem de Deus para esperar. Samuel 10, 8. Ele está procurando as jumentas do seu pai. Ele chega até a cidade em que está o profeta Samuel. Ele não está pensando em reino, ele não está pensando em governo, nada. O Senhor fala com ele através do Samuel, e o Senhor lhe dá instruções. Ele é ungido por Samuel, e Deus ali começa a trabalhar na vida dele. E uma das primeiras coisas, uma das primeiras instruções que Deus dá a ele, está aí no versículo 8, em que Samuel diz assim por Deus. Samuel não está falando de si mesmo, mas Samuel está falando pelo Espírito Santo.
Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Então ele tinha que esperar que o profeta Samuel viesse. O profeta Samuel ia oferecer os holocaustos. O profeta Samuel iria consultar ao Senhor e iria dar instruções. As instruções viriam de quem? De Deus. Vou te declarar o que tu hás de fazer. Não faça nada. Espera. Foi essa a instrução que ele recebeu. Vamos voltar lá para o capítulo 13. Os versículos 8 e 9 diz que ele esperou até o tempo que Samuel determinara. Samuel ainda não tinha chegado, mas não tinha acabado os 7 dias. Mas o que acontece com Saul? Saul está ansioso. E para o ansioso, o tempo acabou antes de começar. Para o ansioso, o tempo é o maior inimigo. Porque ele não quer esperar. Porque ele quer resolver logo. Ele quer tomar uma atitude logo. Ele quer já logo resolver, quer ficar livre daquela situação. Diz aqui, aleluia, que o povo se espalhava dele. Quem é que diz que o povo espalhava dele? A própria ansiedade do coração dele dizia para ele que o povo estava se espalhando e que o povo estava indo embora. Mas mesmo que o povo estivesse se espalhando dele e que o povo estivesse indo embora, quem é que tem poder de dar vitória? É o povo ou é Deus? Deus. Só que quando nós estamos movidos pela ansiedade, nós tiramos a nossa esperança de Deus e colocamos nas circunstâncias à nossa volta. E aí qualquer coisa que muda à nossa volta começa a nos afetar, porque a nossa confiança não está em Deus. A nossa confiança está nas coisas que nós vemos. Então ele viu o povo indo embora e ele começou a ficar aflito. E muitas vezes nós estamos olhando para a força do vento, para a intensidade das ondas, e isso tem colocado medo no nosso coração e tem nos feito ficar ansiosos, e nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nestas coisas. Quando Pedro está andando sobre o mar da Galileia, um exemplo também, o mar está agitado, o vento é contrário, nada mudou, mas Jesus está diante dele, as circunstâncias ainda não mudaram, mas Jesus está diante dele, aleluia. É isso que você precisa entender. Muitas vezes as situações não mudaram, o vento continua forte e contrário, as ondas continuam agitadas, mas o que mudou é que Jesus está aqui. O que mudou é a presença de Deus. Saul tinha uma palavra de Deus que ele não poderia negligenciar. Aleluia! Mas então no verso de número 9, ele diz, traz aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, eu mesmo vou resolver, eu mesmo vou dar solução. Era para ele esperar o profeta Samuel chegasse, e era para ele ouvir as instruções pelo profeta Samuel, mas a ansiedade do seu coração fez com que ele não esperasse o tempo determinado. Ele mesmo vai fazer o holocausto, e ele mesmo vai querer tomar as decisões por conta dele, movido pela ansiedade. A ansiedade é um inimigo maior do que os filisteus que estão lá fora. Aqui é o primeiro grande teste que Saul recebe. Aqui é a primeira vez que ele está sendo colocado à prova. E o inimigo interno é mais perigoso do que o inimigo externo. E aqui a palavra de Deus nos diz que ele vai se precipitar. Versículo 10 e 11, diz assim, sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. O dia não tinha mudado ainda, era o 7º dia. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, então disse Samuel, que fizeste? Samuel já viu que ele tinha se precipitado. Samuel já viu que ele não tinha esperado, não tinha guardado, não tinha cumprido aquilo que Deus tinha falado para ele. E a resposta dele, porquanto via que o povo se espalhava de mim, que tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Irmãos, tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra.
Onde que está o prazer do Senhor? Na obediência. E o que Saul acaba de fazer? Desobedecer ao Senhor. E ele desobedece ao Senhor porque há um inimigo interno, chamado ansiedade, que está pressionando ele. A pressão da ansiedade é tão grande que começa a afetar aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve e aquilo que ele faz. Presta atenção. A ansiedade, se você não vencer ela vai te pressionar tanto por dentro, que ela vai influenciar naquilo que você vê, naquilo que você ouve e naquilo que você faz. Nós não podemos ser movidos pela ansiedade, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é a ansiedade que tem que controlar a nossa vida, mas é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus para ele era: espera, que eu vou te instruir. Mas a ansiedade diz para ele: faz agora, resolve já. Em vez dele ouvir a palavra de Deus pela voz do profeta Samuel, ele ouviu a voz da ansiedade gritando dentro do seu coração: faz alguma coisa. Não espere em Deus, resolve já essa situação. Olha, está só piorando a situação. É isso, irmãos, que muitas vezes vai nos levar à derrota. É nós deixarmos de dar ouvidos à voz de Deus e começarmos a ouvir a voz da ansiedade dentro de nós. A voz de Deus é a voz que tem poder de mudar qualquer situação. Que eram os filisteus diante da voz de Deus? Que são os nossos inimigos exteriores diante do poder do nosso Deus? Mas os inimigos aqui interiores são mais perigosos. Ele foi vencido pela ansiedade. A ansiedade derrotou Saul antes mesmo que ele tivesse a oportunidade de lutar contra os filisteus. A derrota começou dentro dele. A derrota começou no seu interior. E muitas vezes a derrota, a batalha que nós travamos dentro de nós, muitas vezes ela vai ser mais importante do que a batalha exterior. Saul vai vencer os inimigos. Mas a vitória sobre os inimigos não vai mudar o estrago da derrota que ele sofreu dentro dele. E é isso que nós precisamos entender. Salmo 42, versículo 5. Vamos lá, o que diz o salmo? O salmista. Não é um salmo de Davi, é um salmo entre os filhos de Corá, mas é um salmo precioso. Salmo 42 e o versículo de número 5. É um salmo bem conhecido, tem até um louvor bem famoso feito sobre esse salmo aqui, um louvor bem bonito. Aí no versículo 5, olha o que o salmista diz: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Qual é, irmãos, o remédio para a tua alma abatida? Qual é o remédio para a tua alma perturbada? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia! Ainda o louvarei na salvação da sua presença. A vitória, ela é maravilhosa quando ela está em sintonia, tanto a interior quanto a exterior. Aqui ele está dizendo, o salmista: a batalha está grande dentro de mim, a minha alma está abatida, está agitada, está perturbada, mas eu vou escolher esperar em Deus. Pois Deus não vai me decepcionar, eu vou louvar Ele. Eu aquietar o meu coração, eu aquietar a minha alma e esperar em Deus, vai me trazer uma grande vitória. Amém? Vamos voltar lá para 1 Samuel 13. Versículos 13 e 14. Diz assim: então Samuel disse a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A dinastia que Deus queria estabelecer sobre Israel era a dinastia de Saul. Amém? Verso 14: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu
coração. Quando a ansiedade controla a nossa vida, nós deixamos de agir conforme o coração de Deus. Saul saiu da vontade de Deus completamente. Saul se afastou da vontade de Deus e dos planos que Deus tinha para ele. Por quê? Por causa da ansiedade. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agiste neciamente, não guardando o mandamento do Senhor. Consequência, o teu reino não subsistirá. Saul ainda não tinha saído para enfrentar os filisteus, mas ele já estava derrotado. E a derrota que ele sofreu dentro dele foi tão grande, que acabou com o reino dele. Tirou a continuidade da sua dinastia. Cortou a bênção sobre os seus filhos. Porque Deus fala claramente, eu ia colocar uma dinastia para sempre. Eu ia abençoar você, ia abençoar seus filhos e abençoar seus netos. Mas você desobedeceu, eu cortei o reino, tirei de você e tirei dos teus filhos. Nunca mais um descendente da casa de Saul vai ter um reino firme na minha presença. Até reinou pouco. Os filhos de Saul reinaram muito pouco. Logo eles foram traídos e foram mortos, porque Saul, consequência do seu pecado, consequência da sua derrota interior. Então, irmãos, que Deus nos mostra através da sua palavra, e esta batalha interior, ela tem que ser levada muito a sério. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas externas. Nós estamos preocupados com aquilo que está fora de nós. E não estamos cuidando e não estamos vigiando dentro de nós, dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que da onde surgem as guerras, da onde é que surgem as inquietações, que depois vão perturbar exteriormente, dentro do nosso coração. O apóstolo Tiago vai falar isso, surge dentro de nós. É dentro do nosso coração que começa a transformar. E Satanás ele é astuto e ele sabe disso. Por isso ele fica nos observando. Ele observa as nossas reações. Ele observa como que nós estamos agindo, para onde nós estamos olhando. Ele observa o que nós estamos desejando. Ele observa como é que nós estamos reagindo quando nós somos pressionados. Porque muitas vezes, irmãos, ele vai usar só as circunstâncias. Ele não precisa nem vir até nós, como ele fez com Eva. Ele simplesmente vai usar as circunstâncias à nossa volta. Eu não preciso ir lá. Eu vou usar as situações, vou pressionar ele, e ele mesmo vai sair da vontade de Deus. Foi o que ele fez com Saul. É só eu começar a agitar interiormente o seu coração. É só eu começar a soprar no ouvido dele. Olha, cuidado. Olha, Deus falou, mas olha, repara bem. Olha a força do vento. Olha a intensidade das ondas. Olha, Satanás começa a criar situações à nossa volta. E começa a agitar dentro do nosso ser. E começa a abalar a nossa estrutura. Por isso a palavra de Deus é clara. Espera em Deus. Descansa onde? Na sua palavra. Aonde é que você encontra descanso, refúgio, fortaleza? Na palavra do Senhor. Lá em Romanos capítulo 4, diz que Abraão não se enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que prometera também era fiel para cumprir. Abraão encontrou refúgio na palavra de Deus. Eu vou me alegrar na palavra de Deus. Deus liberou uma palavra, Deus me deu uma palavra. Glória a Deus pela sua palavra. Ele começou a glorificar a Deus pela palavra
palavra que Deus havia liberado sobre ele. Não importa se eu estou com 76 anos, não importa se eu estou com 77, não importa se eu estou com 78, não importa se eu estou com 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Cada ano que foi passando foi ficando mais difícil fisicamente. Ele olhava, as rugas aumentavam, o seu vigor diminuía, a situação se agravava fisicamente. Mas Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa. Eu vou ficar firme na palavra, eu vou ficar firme na promessa de Deus. Não importa as circunstâncias que estão à minha volta, não importa como o meu corpo está reagindo, não importa como eu levanto cada manhã, não importa como eu desempenho as minhas tarefas, se eu consigo fazer mais ou menos. Importante é que Deus me deu a sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela sua promessa, glória a Deus porque Ele não vai falhar, glória a Deus porque Ele não mente, glória a Deus porque vai chegar o tempo de se cumprir na minha vida. É assim que nós vamos vencer, fortalecidos na fé, dando glória a Deus, aleluia. Não importa o que está acontecendo à volta de mim, Deus me liberou uma palavra, aleluia. E Ele não mente, Deus me liberou uma palavra, e ninguém anula aquilo que Ele falou. Deus me liberou uma palavra, e esta palavra, aleluia, é a mesma que chamou todas as coisas à existência, é a mesma que está sustentando toda a criação. A mesma palavra é a palavra que Deus me deu. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, aleluia. Espera na sua palavra, espera nas suas promessas, espera, aleluia, porque Ele é fiel para cumprir, espera porque Ele é fiel para fazer aquilo que Ele falou, aleluia. Espera em Deus, não se precipite. Vença a primeira batalha dentro do teu coração. Essa é uma guerra muito importante da gente vencer. Não adianta a gente vencer fora se a gente foi derrotado dentro. Não adianta a gente vencer fora se a gente foi derrotado dentro. Aleluia! O Senhor colocou isso aqui, eu fui anotando aqui. Nós, muitas vezes, a primeira batalha a ser vencida é dentro de nós. Depois Deus vai dar a vitória exterior. Primeira batalha mais importante, foi o primeiro teste do rei Saul. Primeiro teste que Deus deu para ele. E ele foi derrotado. Ele vai reinar por 40 anos. Ele vai vencer muitos inimigos à sua volta. Mas dali para frente ele vai viver como um derrotado. Ele não vive mais como um vencedor. O Espírito Santo vai se retirar dele. Um demônio vai vir e vai começar a atormentar ele. A sua vida vai ser uma vida de derrota daqui para frente. Quando a gente não sabe esperar em Deus, quando a gente não sabe obedecer a Deus, quando a gente não sabe se firmar na palavra de Deus, a gente vive como um derrotado. A gente pode até vencer exteriormente. Ele venceu. Você acompanhar aqui capítulo 14, 15, ele vai vencer exteriormente. Mas ele vai vencer como um derrotado. Não vai ter mais a alegria da salvação na vida dele. Não vai ter mais o gozo do Espírito Santo na vida dele. Ele vai viver perturbado, ele vai viver derrotado, ele vai viver amargurado. Ele vai tentar matar Davi, ele vai tentar matar o seu próprio filho Jonatas. Vai vivendo uma vida miserável. Porque ele não soube vencer as batalhas interiores da sua vida. Irmãos, que você possa entender aquilo que Deus fala através da sua palavra. Vamos ficar de pé.